Olá pessoal, tudo bem? Dr. Tomás aqui. Eu atendo na região de Ribeirão, né? Atendo em Ribeirão Preto e o meu consultório drena toda a região de Ribeirão Preto. Para, Pandora, deixa eu fazer o vídeo aqui, ó. A cachorrinha tá me empurrando porque ela gosta de carinho. Se eu tirar a mão, ela fica procurando minha mão. Então, já cheguei em casa do consultório. Tô super cansado que essa semana tá sendo puxada. E é assim, realmente o Ribeirão vai sofrer muito mais do coronavírus do que qualquer outra cidade, tá? Por quê? Porque a gente que trabalha em Ribeirão Preto, que nem o meu consultório drena toda a região, a micro-região de Ribeirão Preto é um polo de uma cidade interiorana. Então, Ribeirão tem por volta aí de 600 mil habitantes, né? Mas Ribeirão não atende só 600 mil pessoas. Ribeirão Preto atende muito mais que isso. Não sei quantos mil habitantes tem na região, mas, por exemplo, as UTIs, e quem trabalha no HC pode até confirmar isso aqui, as UTIs principais do SUS, do HC, do convênio, não drena só Ribeirão Preto. Essas UTIs, elas drenam toda a região de Ribeirão Preto. É lógico que em outras cidades eles têm as UTIs também, mas não são todas as cidades, tá? Por exemplo, se a gente pensar em Cajuru, Altinópolis, qual outra cidade aí? Por exemplo, Batatais também tem a UTI, Batatais tem UTI, mas também alguns casos são referências aqui para o HC, são referências para Santa Casa de Ribeirão. E a gente pode listar diversos outros municípios da região que vão fazer de Ribeirão a tendência de atender esses casos graves. Ribeirão vai ser referência para trazer esses casos. Então, a população de Ribeirão vai sofrer com isso quando acabar o isolamento. A população da região também vai sofrer mais com isso, por mais que seja necessário para a economia reativar os serviços. Tem que reativar sim, mas não pode trabalhar como estava antes, principalmente no começo. A pandemia no Brasil é o início, apenas o começo. De anteontem para ontem foram registrados 200 óbitos creditados ao Covid. Então, de um dia para outro, já apareceram 200 casos de óbitos tendenciados ao coronavírus, à doença Covid-19. Como que vai ficar essa situação depois que liberar a quarentena? Vai ficar muito pior, é lógico, vai aumentar esses números. E os números que a gente está vendo agora não são números de ontem para hoje, é números da semana passada, porque geralmente os testes estão demorando aí de 5 a 7 dias para ser registrados, tá? Outra coisa, os números de leitos de UTI chega uma hora que não tem como aumentar mais, seja por espaço físico, seja por falta de material, seja por falta de medicamento, seja por falta de profissional. Existem sim os profissionais capacitados, mas esses profissionais começarão a trabalhar em regime aumentado. Por exemplo, um médico, ele tem a capacidade de atender 10 leitos de UTI. Mais que isso, não é indicado. A UTI seria descredenciada, por exemplo, se não houver esse tipo de recurso. É lógico que numa situação emergencial, o médico faz tudo que pode, mas 10 leitos de pacientes graves que necessitam de atendimento prontamente, uma assistência bem perto, é meio difícil. Quem é da enfermagem sabe que o enfermeiro também, geralmente um técnico de enfermagem fica responsável aí por 2 leitos, o que já é muito. Ele fica o tempo inteiro ali trabalhando com aqueles 2 leitos num paciente que é debilitado, um paciente que não é cooperativo, que é um paciente sedado, paciente entubado. Eles têm que dar banho, tem que mudar o decúbito, tem que administrar as medicações, e isso para um leito já é muito, eles fazem para 2 geralmente. Então, assim, já os profissionais
vão acabar. Uma hora não vai ter mais quem toma conta. Fora que quem trabalha com isso tem um risco aí não dobrado, um risco muito aumentado para pegar o corona. Então, essas pessoas, uma hora, vão ficar afastadas. Então, até por isso que eles estão falando que estão recrutando veterinário, dentista, para atender corona. Mas, assim, infelizmente, por mais que ajude, esses profissionais não substituem quem trabalha ali, quem é a mão de obra especializada para atender uma pessoa entubada, uma pessoa grave, com manejo de drogas vasoativas e etc, tá? Então, existem alguns estudos promissores para o uso de medicações. Por exemplo, agora eles estão falando que a nitazoxamida, né, um remédio para verme, pode ser que ele tenha uma eficácia, mas ele teve eficácia em vidro. O teste em humano vai ser feito agora, vai ficar pronto somente em 4 semanas. Com isso, pessoal, muito cuidado. Não sai tomando remédio que parece que teve um resultado, não sei o que, senão a gente teria tomado aí quantos outros remédios além da cloroquina, né? Ivermectina, nitazoxamida, cloroquina, hidroxicloroquina. Afinal, né, vários se mostram possivelmente bons. Então, Ribeirão vai sofrer muito mais com isso, porque já é referência para todas as outras doenças. Por exemplo, Ribeirão é praticamente porta aberta para... na verdade, não é porta aberta, mas existe aquele... quando a pessoa tem um infarto, aí o infarto dele tem uma alteração no eletro, que a gente chama de supra de ST, né? Uma alteração de infarto, de corrente de lesão no infarto agudo do miocárdio, IAM, entra na rede supra e o HC atende esses pacientes. Então, assim, os casos de infarto não estão diminuindo por causa da quarentena. Os casos de AVC não diminuem por causa da quarentena. Os casos de pneumonia bacteriana estão acontecendo ainda. Então, essas regiões que têm maior quantidade de leito já são acostumadas a drenar. Inclusive, acontece muito, isso ninguém reporta, ninguém fala aí, mas acontece muito é o seguinte: você aí da cidade do interior, você mora, por exemplo, em Altinópolis. Altinópolis não tem leito de UTI. Eles têm um leito para urgência, 2 leitos para urgência, né? A gente busca paciente lá, a gente sabe como que é, né? Quem trabalha com urgência e emergência sabe como que são as coisas nas cidades do interior. Então, por exemplo, Altinópolis lá é um exemplo aqui, é uma cidade que tem menos recursos na saúde. Então, eles têm, por exemplo, 2 leitos para urgência lá, né? E acontece que UTI não tem, até onde a gente sabe, até onde eu sei aqui, a gente não vê leito de UTI lá. Então, todos os pacientes são referenciados. Acontece que uma hora ou outra os hospitais não têm vagas, os hospitais de referência, e quando existe a regulação, o médico regulador, o pessoal da regulação, manda tipo vaga zero, que já é uma coisa assim que quando chega no hospital, geralmente o hospital não tem vaga, mas não tem o que fazer, eles tentam mandar o paciente e deixa o hospital resolver. Isso é uma coisa muito séria que já acontece no dia a dia, e quando tiver mais casos ainda graves de corona, isso vai ficar mais frequente. O que é o vaga zero? É assim, o hospital de referência, que o paciente chega num hospital que não tem leito monitorizado, leito grave, ou não tem a especialidade. Por exemplo, às vezes não é todo hospital que tem um neurologista. Por quê? Porque a prefeitura não contrata, não vai atrás de ter. Porque existe a regulação. Então a prefeitura já fica mais acomodada, eles não querem contratar, não querem incentivar a ter um profissional ali, e no hospital, por exemplo, não tem, por exemplo, um neurologista, que a gente está falando aqui, aí a pessoa cadastra o paciente num sistema, que aqui na região a gente chama de CROSS. O CROSS busca um hospital de referência para que tenha o atendimento desse paciente,
porém muitas vezes não tem vaga para esse paciente. Aí o que eles fazem, todos os hospitais dão uma resposta, todos os hospitais que recebem a notificação de que aquele paciente está precisando de vaga, eles dão a resposta. Se toda a resposta for negativa, a regulação, né, esse CROSS, vai escolher um hospital que é referência e vai mandar o paciente que precisa, mas vai ser como vaga zero, que eles chamam, tá? Então vai chegar nesse hospital, o hospital não tem leito e ele acaba recebendo um paciente grave, paciente que necessita ou paciente que necessita de um atendimento especializado que não tinha na cidade que ele foi ele veio de referência, né? Então ele chega como vaga zero, sem leito lá. O hospital tem que dar um jeito, entre aspas, né? Eles pegam a batata quente e passam para a mão do outro. Isso acontece no dia a dia, isso acontece praticamente todos os dias. Isso a gente vê aqui na nossa região. Na nossa região já acontece muito isso. E para onde que vão esses pacientes de vaga zero? A maioria vem para Ribeirão Preto, que é uma cidade referência polo no interior. Às vezes vai para Américo Brasiliense, às vezes vai para Serrana, que tem uma UTI lá agora. Então, muito acontece isso, tá? Muitas vezes, com o coronavírus, principalmente com o fim da quarentena, que é bom para a economia, mas para a saúde vai ser um risco muito grande. Tomara que não, tomara que esses locais já estão mais organizados agora, que teve um tempo para parar, para pensar. Mas a gente não sabe se os recursos foram realmente enviados, né? E tomara que tenham se programado, porque uma bolha no sistema de saúde vai estourar a partir de, vamos pôr, segunda-feira vai terminar a quarentena, os casos começam a ficar, geralmente o início da gravidade é com 5 a 7 dias do início dos sintomas. Então, a gente vai ver para o final de semana que vem um início de uma bolha na saúde aqui da região, e acredito que aqui é uma amostra do que é a saúde no Brasil. Não muda muito, um lugar é um pouco melhor, outro lugar é um pouco pior. Então a gente vê que vai estourar sim a bolha, principalmente com o fim agora da quarentena, que está programada para a região, para o fim do início, pro fim da quarentena está programado para o dia 22, né? 22 de abril. Certo, pessoal? Essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, que Ribeirão Preto, mais que as outras cidades, pode sentir, porque ele já é um polo de referência na saúde e referência de muitos outros casos, além do Covid, que vai começar agora. Tá bom? O que você acha disso? Deixe nos comentários aí pra gente saber.